Nossa história começa em 2001 e desde o início, nosso principal objetivo sempre foi maximizar a rentabilidade da atividade de produção agrícola através da distribuição e do posicionamento de insumos agrícolas no campo. Estamos localizados em Franca e São Sebastião do Paraíso e atendemos 22 municípios, sempre pautados pelos nossos valores. Nossos valores são conhecimento, agilidade e transparência. Conhecimento porque a gente acredita que uma equipe capacitada consegue atender da melhor maneira possível os nossos agricultores, nossos clientes. Uma empresa transparente, a gente acredita que a gente tem que trazer informação, levar a tecnologia da maneira mais adequada para o nosso agricultor. E agilidade, né? A gente precisa trazer o insumo de maneira ágil, sendo que o agricultor consiga dedicar o tempo dele para realmente produzir. Nossa equipe é composta por profissionais qualificados, com um time unido que busca sempre a satisfação do cliente. A gente aqui da Casa do Café, nós consultores de campo, a gente dá todo o suporte ao produtor rural, desde as avaliações do dia a dia das lavouras, as recomendações, fazendo aí também as pós-vendas, né? Acompanhando o que foi feito nas lavouras, para que o produtor rural consiga ter alta produtividade. Atuo na região aqui de São Sebastião do Paraíso, ao lado dos produtores, sempre posicionando na hora certa, no momento certo, produtos fitossanitários, adubação foliar e fertilizante, sempre visando uma melhor produtividade. Nós estamos em constante evolução para sempre levar aos nossos produtores os melhores insumos agrícolas para que eles consigam buscar sempre as melhores produtividades. As indústrias que nos fornecem são renomadas, sendo que nossa seleção de portfólio visa sempre facilitar o dia a dia do agricultor. Nossa competitividade é fortalecida por sermos franqueados da Agroplan, sempre trazendo os melhores insumos para nossos produtores. Casa do Café. Há mais de 20 anos desenvolvendo um trabalho com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. Sejam bem-vindos ao Agro Cafécast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 2 de dezembro de 2024, está começando o seu Agro Cafécast, então prepare a sua xícara, a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Estamos juntos com a CISP Agro, Gota Certa Irrigação, Solatos Bioinsumos, Terraplante, Fertilizantes, Mundo Novo Mercado e Sustentabilidade, Casa do Café e AG Corpus. E você já se inscreva aí no canal, acione o sininho e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Você é peça fundamental neste projeto rumo à sustentabilidade na cafeicultura. Para enriquecer hoje o debate, contamos aqui com os nossos amigos Luiz Alves da Silva, o Luiz da Cascata. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Hoje mais que especial, né? Estamos diante aqui do professor Toninho, nosso amigo aqui. E vamos ter um bate-papo legal aí. Beleza. E eu falo assim, existem pessoas que são que gostam de compostagem, mas igual o Luiz, eu falei assim, então, Luiz, você tem que ir lá fazer esse podcast com a gente, porque é um podcast muito aguardado. Para mim, que sou um admirador do convidado aí, então tem tudo a ver, tem toda a história aí de ligação com a Cascata também, né? Assim, a gente agradece demais o convite, porque é uma oportunidade única. O professor Toninho, um dos pioneiros aí desse sistema, e a gente gosta porque a lavoura responde tudo aquilo que o composto entrega, né? Se Deus quiser, hoje vai ser bem produtivo aí para quem estiver assistindo. Grandes informações aí que vai mudar a mente de muitas pessoas aí, tenho certeza. Beleza. E com a gente também tá Fábio Ramazaki, engenheiro agrônomo lá, parceiro da Solatos Bioinsumos. Seja bem-vindo aí, Fábio. Obrigado, Juninho. Satisfação imensa estar novamente aqui com vocês. Uma mesa tão privilegiada de estar, de escutar, né?
tantas histórias, né? Tanto conhecimento. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Beleza, um abraço para a turma lá da Solatos lá, o Léo, o Júnior, todo mundo lá, tá bom? Joia, obrigado. Beleza. A gente já iniciando o podcast e falando que a compostagem desempenha um papel essencial na cafeicultura sustentável, proporcionando benefícios agronômicos, econômicos e ambientais. Ela transforma resíduos orgânicos em composto rico em nutrientes, melhorando a fertilidade do solo, aumentando a retenção de água e reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Nosso convidado é agrônomo pela UFLA, mestre em ciência do solo pela Unesp, gerente executivo de empresas por 17 anos em diversos estados brasileiros, professor universitário por 11 anos, primeiro professor de agroecologia da FASU, lá em Uberaba, produtor de folhosas, solo e hidroponia por 8 anos. Em 2008, fundou a Libertas, consultoria em agricultura regenerativa e tropical. Fundador e atual presidente da IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Instituição cujo objetivo é ampliar e fortalecer a adoção de modelos de agricultura sustentáveis no Brasil. Autor do livro Sou a Natureza, Quero Falar com Você, a reconexão humana e a regeneração dos recursos naturais através dos alimentos. Atual membro do Conselho Consultivo da Symbio, pesquisa agronômica de produtor para produtor. Atual membro do Conselho da EBREFEM, Associação Brasileira de Produtores de Remineralizadores e Fertilizantes Naturais. E também palestrante. Seja bem-vindo, professor Antônio Teixeira. Obrigado, Juninho. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Ainda mais, ficou mais fácil com a presença de dois amigos, né? O Fábio e o Luiz, que já são amigos de longa data. Então, a gente fica menos nervoso para falar qualquer coisa sobre compostagem. Ah, beleza. Mas desde já agradecer a vinda, aproveitando essa oportunidade de agradecer, né, desde já, essa contribuição, né, Luiz, para a agricultura, para a agricultura de maneira geral. Então, eu acho que a sustentabilidade deve muito a esses mestres aí, que nem o Antônio Teixeira, né? E aí, Lu, como é que foi esse encontro aí com o professor? Então, rapaz, já faz um tempinho, né? Não vamos falar em anos, né? Senão vocês vão achar que a gente é muito velho. Acho que é uns 13, mais ou menos. Uns 13 anos. O professor Toninho, junto com o Dr. Zé Mário, né? O agrônomo da Fazenda Cascata. Os dois botaram na mesa esse projeto. E inicialmente sempre é um impacto, né? Porque você vem de uma mentalidade aí totalmente adversa a essa. Mas vamos colocar em prática. A gente gosta de desafios. E foi uma surpresa assim, muito positiva. E de lá para cá, a compostagem, posso falar que é o divisor de água da nossa produtividade lá da Fazenda Cascata. E hoje, assim, diante da Câmara, a gente tem a oportunidade novamente de agradecer ao nosso professor Toninho, que a gente tem que falar porque ele foi realmente quem abriu a porteira de todo esse universo, bateu várias vezes em várias fazendas e deve ter recebido muitos não, mas ele não desistiu, tinha um propósito, tinha convicção no que estava fazendo. E hoje está provado aí, os 4 cantos do Brasil, não sei se internacionalmente, mas está provada a eficiência da compostagem aí. E é o diferencial. Quando tudo vai ruim, as lavouras com compostagem, é lógico que todos os anos tem que ter uma persistência, né? Tem que ter uma disciplina. E quando isso acontece, quando tudo vai ruim, as lavouras corresponde num patamar muito bom. Quando tudo está bom, quem tem a compostagem fica ótimo. Então, nosso agradecimento aqui ao professor Toninho e imenso prazer estar aqui hoje para ouvi-lo novamente, porque a compostagem é uma evolução, né? A gente vai todo ano aprendendo um pouquinho com ela. Beleza. E o Fábio
essa conexão, quando a gente se falou, já existia um conhecimento e tem toda essa conexão aí, né? Composto, Sim, biológico, e como é que foi que essa relação aconteceu aí? Nós nos conhecemos, né, Toninho, aqui há mais ou menos 3 anos. Né? Eu procurei eles. É. Eu estava procurando um modelo de biofábrica para colocar nos clientes da Libertas, né? E aí foi legal que assim, né, a gente teve essa primeira apresentação, nós conversamos e eu senti muito a vontade de estar falando com o Toninho, de estar conversando, né? Não só como profissional, mas como pessoa, né? Eu acho que a partir daí criou uma conexão forte, né? Eu acho que, como o Toninho sempre fala, né, são propósitos que convergem, né? Já discutimos bastante vezes, né, Toninho, sobre propósito, e é uma coisa assim que para mim, né, ter essa conexão, ter essa relação que vai além do profissional, né, essa admiração, né, pela pessoa e pelo profissional, no que ele acredita, né, no que está conseguindo transformar a agricultura atual, né, acho que é uma coisa admirável. Né? Então, por isso que só tende a fortalecer as relações aí dessas pessoas. Eu falo, viver com propósito é bacana porque você cria relações verdadeiras, né? Que essa questão de energia, né? Isso aí. Beleza. Vibra na mesma sintonia. E já aproveitando o conhecimento do professor aí, a gente sempre dá uma balizada nas informações aí com o pessoal que está chegando agora para a cafeicultura, para a agricultura, né? Os estudantes. E o tema hoje é compostagem na cafeicultura. Se a gente pudesse hoje, a parte assim, em relação à parte dos fundamentos, de conceitos, como é que nós poderíamos definir o que seria uma compostagem agrícola, né? Se existem variáveis, os tipos dessa compostagem e a gente fala especificamente do tipo de compostagem que a cafeicultura adotou como tratos aí culturais. Isso aí já dá uns 2 livros, viu, Juninho? Mas assim, só para a bem da verdade, o Luiz está me agradecendo aqui, mas ele não sabe que ele foi cobaia, né? Então nunca vi o cobaia agradecer. Então, porque deu certo, né, Toninho? E tá vivo, né? A gente usa no bom sentido da palavra os nossos clientes da Libertas, na nossa empresa de consultoria, a gente usa eles sem que haja risco para eles, para a gente desenvolver as técnicas, né? E em relação também ao que o Fábio falou, fica parecendo que eu que inventei a agricultura regenerativa. Não é nada disso, né? Essa agricultura, vamos dizer, que tem um olhar para as leis naturais, né, que regem ali o agroecossistema, que é uma coisa que eu peguei da agroecologia, essa agricultura ela vem se desenvolvendo aí para todo lado, né? Então, talvez eu seja um dos mais antigos. Agora, se você for falar em compostagem, que é a sua pergunta, né? A compostagem ela é milenar, né? Tem relatos aí da época de Jesus Cristo fazendo compostagem, né? Que é uma fermentação. Eu gosto de falar fermentação, apesar de não ser o termo tecnicamente mais adequado, mas para as pessoas entenderem fica mais fácil. Uma fermentação realizada por micro-organismos, né, que vão transformando substâncias orgânicas de origem vegetal e animal num adubo completo, vamos dizer assim, né? Então, na cafeicultura, logo que eu pedi demissão da faculdade, onde eu dava aula, foi exatamente para desenvolver as técnicas da agroecologia em grandes propriedades. E eu via o pessoal julgando a casca do café na lavoura, né? Aquele monte de viagemzinho com a carretinha para lá e para cá, de um produto, a casca do café, com uma densidade 0,2, né? Quer dizer, 1 litro pesa 200 gramas.
E aquele monte de viagem para jogar uma palha de café lá. E alguns cafeicultores que também trabalhavam com suinocultura, eu via toda semana aquela chorumeira para lá e para cá, e jogando o chorume lá dos suínos, e o solo até verde, né? E eu falei, não, isso aí não está certo. Né? Então, o processo de compostagem, quando ele é bem feito, quer dizer, a transformação desses resíduos conduzidos por uma microbiologia, com condições controladas, né? Para você conseguir um produto final, um adubo orgânico de qualidade, estabilizado, é a melhor coisa que tem. Eu lembro que eu acho que o Luiz, eu falei, Luiz, nós vamos fazer aqui na fazenda o adubo. Vamos fazer o adubo aqui. Não vai comprar mais adubo, você vai comprar uns complementos. Mas ele perguntou para mim, ele não vai lembrar disso, mas melhor do que o comprado? Eu falei, muito melhor. Agora, olha para você ver, Juninho, vem adubo lá da Rússia, do Canadá, não sei da onde, do outro lado do planeta, né? Explode lá uma jazida, moe, põe no navio, traz para o Brasil, põe no caminhão, chega na fazenda, joga no solo, perde mais da metade. Além de intoxicar o solo, as águas, e a gente jogando a casca de café direto no café, sem nenhum tipo de compostagem, eu falei, não, isso aqui tem um espaço muito grande de aperfeiçoamento, de eficiência, usando as bases da economia circular, da biomimética, que é uma ciência que se preocupa em entender os processos naturais e imitá-los, né? Então eu pergunto, se a gente não for imitar a natureza, nós vamos imitar quem, né, Luiz? Então o ser humano, nós somos muito arrogantes, às vezes, diante da natureza, né? Mas quando você abre o dicionário na palavra ciência, e você vai lá ver a definição de ciência, o que é ciência? Hoje em dia se confunde muito com tecnologia. Ciências naturais, né? Vamos deixar de lado aqui nesse momento as ciências humanas para falar das ciências naturais. O que é a ciência? É a observação e a compreensão dos fenômenos naturais. Então, isso é fazer ciência, né? Então a compostagem, a gente começou a mexer com ela no café por conta disso, para aproveitar melhor a casca do café, a água do lavador de café e o esterco de quem tem o esterco. Essa observação da natureza, né? Porque a gente fala das questões do resíduo orgânico, da transformação em matéria orgânica e do humus, que é a parte assimilável pelas plantas, né? Então a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? Isso. Essa humildade de falar assim, ó, existe uma ordem aqui que a gente às vezes não está estamos atrapalhando a ordem natural, e a gente não está tendo esse tempo de observar aquilo que já existe estabelecido, né, como regra. E aí, entre os biológicos. Acho que é um negócio, um ponto legal, né? E vindo para cá, vim de Ribeirão para cá hoje, e uma coisa que me chama a atenção também nessas andanças, né, pelo Brasil, há menos de 2 meses ou 2 meses atrás, a gente estava falando de queimadas, né? Um monte de queimada, né? E hoje a gente observa como a natureza é resiliente, né? Porque muitos dos lugares, né, que teve queimada já estão se regenerando, né? Já estão, né, se retornando à sua capacidade ideal, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante essa resiliência da natureza, né? E mimetizar isso, né, Toninho, dentro da agricultura, né? Eu acho que faz todo sentido. Sim. É o melhor professor que a gente tem, a natureza, né? E é claro, vamos supor, você derruba um cerrado, uma mata para você plantar uma lavoura de café, você está estabelecendo ali num primeiro momento um ambiente que não é o natural. Você está com uma monocultura, né? E você, vamos dizer, desestabilizou aquele meio natural ali, seja um cerrado ou uma mata. Então é óbvio que a gente tem que, vamos dizer, ajudar a natureza para dar o café que a gente quer,
mas sem a gente degradar esse solo, ou as águas, ou intoxicar o solo e até as pessoas, né? Então aí que está a sabedoria de você tentar compreender os processos naturais para quando você plantar uma lavoura de café, você ver aonde que você pode ali ajudar ou atrapalhar o mínimo possível para colher o seu café, né? E aí que eu acho que entra a inteligência da agronomia. Como eu falo, né, a ciência da agroecologia, sem nenhum viés ideológico, social, mas apenas o estudo do agroecossistema, é a verdadeira agronomia, na minha opinião. Entender os fluxos de massa e de energia, entender o que está acontecendo ali naquele ambiente, em cima e embaixo da terra, né, para você poder tomar as atitudes melhores para o caso. Outra coisa é você desprezar tudo, né, e começar a fazer conta, o que põe aqui, o que mata isso, o que mata aquilo, quantos quilos disso, quantos quilos daquilo. Eu comparo isso a um paciente que está no soro, né? Um paciente está lá no hospital no soro, e aí o médico põe lá o soro com tantas miligramas disso, tantas gramas de sódio, de potássio, de não sei o quê, e o paciente fica gordinho, né, coradinho, tá ali, mas não tem muita resistência, né? Na hora que você tira a mangueirinha ali, tira o soro dele, manda ele para casa, e ele começa a comer um bife, uma banana, um arroz com feijão, aí é que ele se torna mais resiliente e tudo, né? Então, a maioria das lavouras hoje, a planta de café é um paciente no soro. E é por isso que tem que usar muito agrotóxico. Isso é fato já conhecido, né? Então agora nós estamos nesse momento da agricultura regenerativa, caminhando nessa transição para um modelo que produza café, que dê lucro para o produtor e vai dar mais lucro. Tá aí o Luiz para deixar ninguém mentir. E que não estrague os nossos recursos naturais. Como o professor falou, a questão da produção, né? E o café é um produto que essas práticas, vamos dizer assim, práticas agroecológicas, a xícara responde rápido, né? Demais. E aí você entra num ciclo qualidade virtuoso, né? De produção, resiliência e qualidade, né? E a gente já entrando nessa questão da compostagem, bom, a gente tem alguns tipos de compostagem, a vermicompostagem, é isso? Vermicompostagem, nós temos a anaeróbica e aqui da formação de leiras na fazenda lá, né, que o senhor é pioneiro aí, que é a aeróbica, compostagem aeróbica, é isso? Na verdade, Juninho, eu não sou... Pode corrigir, eu não sou pioneiro, essa que é a correção, porque, como eu disse, compostagem é uma coisa muito antiga. Uhum. Eu sou pioneiro na compostagem tropical. Inclusive fui eu que dei esse nome, porque não tem nos livros, eu pus o nome de compostagem tropical. Agora, existem diversas formas de fazer compostagem, algumas mais se assemelham a um simples tratamento de resíduo, né? Mas tem a vermicompostagem, que é a compostagem usando minhocas, né? Você tem compostagem aeróbica, anaeróbica, tem com aeração forçada, leiras estáticas com aeração forçada, quando você coloca um cano furadinho por baixo da leira, um compressor de ar, em vez de você revolver com a compostadora, você deixa a leira quieta lá e liga o compressor de ar para que haja troca gasosa. Você tem, enfim, uma enormidade de técnicas para se chegar no mesmo objetivo, né? Mas o que eu acho que vale a pena aqui, e que é muito importante saber, qual que é a diferença da compostagem convencional, clássica, que a gente aprendeu nos livros, que a gente aprendeu na escola, e essa compostagem tropical que o meu time está praticando já há uns 6 ou 7 anos apenas, né?
Eu posso explicar? Claro, claro. Então, essa diferença é muito importante. E eu até quero dar esse depoimento porque eu não parei ainda, depois que eu tive esse insight, eu não parei para escrever sobre isso, né? Então, isso não tem lugar nenhum. Um dia eu estava... A compostagem que eu aprendi na escola e que eu fazia até quando comecei lá, era uma compostagem que demorava 90, 100, 120 dias, em alguns lugares 150 dias para ficar pronta, né? E então, como a maioria de vocês sabe, a compostagem, durante o processo, a temperatura chega, se você deixar, ela passa de 70 graus, né, Luiz? Passa. E depois que ela ficava pronta nesse modelo convencional, que é o praticado até hoje, pela maioria das pessoas, ela esfria, gela. Ela fica na temperatura ambiente. Você vai meter o termômetro lá, dá 25 graus lá dentro. Aí um dia eu fiquei olhando para uma leira de compostagem e falei, mas por que esfriou? Aí tinha alguém perto de mim e falou assim, porque está pronto. Eu falei, mas quem tirou da tomada? Né? Por que esfriou? Qual que é o motivo de estar a 70 graus, de repente foi esfriando e gelou? E aí eu falei, não, põe mais um pouco de água aí, bate mais um pouquinho, vamos ver se esquenta. Não esquenta mais. Finaliza. Está pronto. Aí eu fui pedir explicações para os pesquisadores, para os professores. Não, é porque o processo terminou e agora a matéria orgânica está umificada, estabilizada, curada, maturada. Falei, perfeito. E o que era o processo esse que terminou? Era a digestão do material orgânico por parte da microbiota que está aí dentro. Falei, e por que eles pararam de comer? Porque encheu a barriguinha deles? Não, parou de comer porque acabou o alimento. Falei, sacou? E eu, que estava tentando fazer uma compostagem para servir de alimento para a biota do solo, quer dizer, emprestando ali da medicina o termo um pré-biótico, né? Que eu vejo a compostagem como um pré e probiótico. Ele é um multi-inoculante fantástico, né? Que você joga ali toneladas no pé de café. E ele também é um pré-biótico, um substrato que vai alimentar toda a biologia do solo. Preciso, nesse momento, dizer que a coisa mais importante que você pode fazer para um solo é mantê-lo vivo, cheio de minhoca, cheio de micro-organismos. Esse é o melhor jeito para ganhar dinheiro com café, manter o solo vivo. E eu queria, então, fazer um alimento, um substrato para alimentar a biota. E a partir do momento que ele não é mais alimento, então o que tinha naquela compostagem ali? Você tem as enzimas que foram produzidas pela biologia que estava ali trabalhando, os micro-organismos já em estrutura de resistência, com a população diminuída, e a parte mineral, né? E também vamos falar ali uns 20% ali de matéria orgânica já bem elaborada, né? Se você levar para o laboratório e quiser separar, você vai achar ácido úmico, ácido fúlvico, umina e tal, papapá. Então, naquele dia eu falei, puxa vida, então nós temos que parar essa compostagem antes, né? Porque a compostagem tem que passar por um processo para você eliminar os fitopatógenos, para você eliminar os nematóides, as sementes de plantas invasoras, porque senão você vai fazer igual quando você jogava a palha, né? Você jogava junto a semente de corda de viola. É problema para você depois. E para isso, então, ela precisa passar pela fase que a gente chama de termófila. Então, ela tem que ter tantos dias lá de temperaturas acima de 60 graus. Tem que passar por isso, obrigatoriamente. E aquelas fibras mais duras da palha de café, por exemplo, você tem que dar uma cozinhada, uma cozidinha nelas. Para você pegar ali uma palha, não é para a palha sumir, mas para você pegar a palha lá com o composto já pronto e você puxar e você vê que a palha não tem mais resistência. Então está cozido. Você jogou no solo, aquilo ali vai ser alimento. Então, resumindo a história, a compostagem tropical, ela
no café, ela vai durar aí mais ou menos com esse material, com a palha do café, com menos de 40 dias você consegue tirar ela já. E aí eu passei a ter mais um problema. Como paralisar? Como fazer para parar antes de ir até o final? A gente hoje para secando. Passa compostador algumas vezes, quando a temperatura cai para menos de 35%, a umidade menos de 35%, você consegue quase que paralisar o processo. Do ponto de vista financeiro, foi excelente essa compostagem tropical, porque antes, vamos falar, o produtor coloca aqui 100 toneladas, ele chegava no final com 45 toneladas, tirando a água, né? E hoje eu coloco 100 toneladas aqui e sai no final com 80, 85 toneladas. E antigamente os resíduos eram um estorvo, né? Era um passivo ambiental que você queria sumir com ele. Só que hoje o produtor ele paga caro num esterco, num bagaço de cana, numa serragem. Então, se ele paga caro, não é para perder mais da metade. Então, a compostagem tropical, ela resolve 3 coisas ao mesmo tempo. Você consegue perder menos o material orgânico, você consegue alimentar a biota do solo, porque ela ainda é pré-biótico, e você tem uma operação mais rápida, com menor custo de mão de obra e de hora-máquina, e também porque fazer compostagem na época da chuva, ninguém merece, né? Então eu me estiquei um pouquinho para vocês entenderem de onde veio a compostagem tropical, que ainda está em desenvolvimento também. Agora a gente está testando novos protocolos de 20 dias, de 25 dias, protocolos com pouco revolvimento ou nenhum revolvimento. Então eu acho que o que eu estou fazendo é apenas levar a compostagem a sério. A compostagem não fui eu que inventei. Eu só estou levando ela a sério. Você se permitiu estudar e observar, tentar imitar o máximo possível esse ambiente natural, né? É mais do que dar 2 tombos para lá e para cá com a pá carregadeira e misturar e depois ver quanto que deu de NPK. Porque esse é um outro problema, né? As pessoas acham que a compostagem é um NPK preto. Então, só quer saber quanto tem ali de NPK. Então, você observa, você tem um parâmetro químico para avaliar um adubo orgânico. Uhum. Então, infelizmente, a maioria do pessoal, ainda, o mercado em geral, não acordou para o fato de que o composto é muito mais do que matéria orgânica misturada com adubo mineral. Professor, só pegar no gancho aqui, ó. O composto é um material tão nobre, tão rico. Se tiver 000 de NPK, ele ainda é muito rico. Ele é muito especial. Vai funcionar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E o senhor falou do paciente, né? Eu comparo o composto também como... Porque eu vivi os dois lados da agricultura. Bombardeado com químico e depois divisor de água, que foi a compostagem. Então, o que a gente vê lá, que a gente enxerga? Na época do químico, é como se fosse um frango de granja. Você tem que estar alimentando, pondo água todo dia. Você acabou a energia, parou tudo e vai morrer. E o outro não, o outro é um franguinho caipira aí, composto. Come uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Se falta energia, ele vai sobreviver. Se o tempo esquentar, vai sobreviver. Enfim, ele tem aonde buscar. A compostagem é isso, exatamente isso aí. A planta, se hoje o adubo não vai ter mais navio para trazer os adubos, o produtor vai ficar doido. O ano que vem não tem adubo. Quem tem compostagem aí, nesses longos anos, vai passar tranquilamente. Isso que ele falou é tão importante, porque você fala, eu sou produtor de café, mas se você depende do adubo importado, você não tem o seu negócio na mão, porque a gente não tem ação sobre o preço e nem sobre o fornecimento. Deu uma guerra lá, dobrou o preço, o dólar subiu, não sei o quê, o seu negócio fica inviável, dá prejuízo, quer dizer, então você não tem o seu negócio na mão. Mas se você faz o seu próprio adubo,
Então pode Exatamente. acontecer o que for com o dólar, que você está garantido ali o seu café, né? Exatamente. Você tem essa autonomia, né? E vem casando muito bem com as questões de né? essa insegurança e não mundial. depender, né? Não depender. Aí entra as questões do biológico também, que tá super atual também, que é o pessoal... Ontem passou no congresso lá, você viu, né? Vi. Então assim, mais autonomia para o produtor ainda é utilizar essa baita ferramenta, né? E assim, só complementando aqui o que o Toninho está falando, que estão pesquisando e tal, o importante é isso. Desde quando começamos, em 2010, a compostagem junto com o professor Toninho, eles não pararam, está em plena evolução, buscando cada vez mais, buscando métodos diferentes, melhores, enfim. E aí com a compostagem, só tocar um pouquinho no assunto do biológico rapidinho, que nós chegamos num patamar que precisava de algo mais. Quer dizer, a gente não para, é igual o Toninho, estamos sempre buscando, é onde a Solatos entrou na Fazenda Cascata também, com a parceria dos biológicos, e fomos muito bem, uma parceria muito boa, e é isso aí, essa regenerativa aí tem um leque de oportunidade aí. Basta a gente olhar para a natureza, como o professor assim, né, Juninho, Toninho falou. você vê que a discussão aqui vai... o tema principal está em compostagem, mas vai além disso, né? E aí já cai no que nós estamos discutindo hoje, a agricultura atual, a agricultura regenerativa, a agricultura regenerativa tropical, né? Que nada mais é que essa soma de conhecimento, que essa soma de ferramentas, né? Utilizar de uma forma eficiente, né? É lógico, buscando a lucratividade do agricultor, né? Porque ele é um empresário, tem que ter o lucro no negócio, mas ao mesmo tempo podendo, né? Fornecer um alimento mais saudável, né? Um alimento mais sustentável, né? Que não vai causar danos à natureza, que vai prejudicar. Enfim, acho que tudo isso são os benefícios, né? Dessa nova agricultura, da agricultura regenerativa tropical. E o biológico entra com mais uma ferramenta. Sim, né? Aí tem tudo sinergia, né? Compostagem, entra com planta de cobertura, o biológico. Isso mesmo. A agrofloresta, rochas, né? E aí, já aproveitando essa parte de material, eu falo que a gente via muito palha de café sendo queimada em forno e secador, né? Ainda temos, né? Ainda tem. Mas já aproveitando essa questão de materiais, se existe uma receita de bolo para compor essa compostagem, quais os resíduos que podem ser aproveitados dentro da fazenda e, por exemplo, se existem alguns resíduos industriais ou urbanos que podem ser incorporados nessa compostagem. Eu queria que o senhor desse né, o Luiz também deu da prática dele lá, e o Fábio. A Libertas, nós temos um consultor lá em Jericoara, que é o Paulinho, que ele também é produtor de café. E então, obviamente, ele faz composto para o café dele. Um dia, já faz um tempo, um vizinho dele foi lá, conversou com o gerente da fazenda, falou assim, qual que é a receita desse, você perguntou a receita, qual que é a receita desse composto aí? Aí o gerente, na boa vontade, ele falou, eu estou pondo 2 conchas dessa palha de café aqui, uma concha do café despolpado aqui, da polpa do café, da casca úmida, né? Estou pondo meia concha daquela serragem ali e estou colocando 2 conchas de cama de frango. Aí o cara anotou, né? E foi lá fazer as leiras dele, né? Só que eu fiquei sabendo, quando ficou pronto, eu fui lá tirar uma fotografia, a leira verdinha de corda de viola, nascida assim, né? Esperando para ir para o café. As cordinhas de viola, eu tenho essa foto até hoje, eu uso ela para dar aula. Então, o que aconteceu ali? Quando a gente for falar de receita, porque assim, eu não escondo nada, porque existem milhões de produtores, pequenos produtores, que não têm condição de pagar uma consultoria. E a gente não tem direito de esconder nada nesse sentido, até porque está em evolução mesmo, não tem nada estático. A gente pode oferecer o status de hoje, né? Então, assim, de uma forma geral, você precisa somar os resíduos que você tem,
somando os resíduos que você tem que começar com uma relação carbono dividido por nitrogênio de no mínimo 30:1. 30 moléculas de carbono para uma de nitrogênio. Isso é um ponto pacífico, né? Eu até prefiro trabalhar 40:1, mas menos do que 30:1, você começa a perder muito nitrogênio, a compostagem fica fedida e tal, e mais de 40:1 demora demais para o processo por falta de nitrogênio. Assim, se for explicar de uma maneira bem simplória, os micro-organismos comem 30 moléculas aproximadamente de carbono para uma de nitrogênio. Então esse é o primeiro ponto, né? Você analisar os resíduos que você tem e fazer uma receita 30:1. Você resolve uma questão, vamos dizer aí, química, mas você tem questões físicas. O consultor da Libertas hoje ele analisa 6 dimensões para fazer uma receita. Essa receita de bolo que você está me perguntando, eu não sei responder em menos de 3 minutos. A dimensão física, por exemplo, vou dar o exemplo de um cliente muito grande que eu tive lá em Patrocínio, que ele falou, não, eu quero fazer o composto só com a palha do café. É o que eu tenho, não vou comprar esterco, eu quero fazer só com a palha. E eu falava para ele, mas só com a palha não vai nem parar a leira em pé. Ele falou, não, mas então eu vou comprar 5% de esterco só para parar essa leira em pé. E eu falei, olha, não vai dar certo. Ele temou, eu falei, então vamos fazer uma pequenininha que eu vou mostrar para o senhor. Aí fizemos uma leira. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, agora tem que molhar, tem que chegar em 50% de umidade. Aí ele jogava água em cima, a água saía por baixo, porque uma água não vai parar ali na palha de café novinha, né? Eu falei, ó, o senhor tá vendo? Isso aí, quase que eu falei o nome dele. O senhor tá vendo? Isso aqui é um problema físico. Eu preciso de alguma coisa para dar a liga. Se não for o esterco, pode ser uma torta de filtro, alguma coisa para dar uma liga, né? Então, e da mesma forma tem problemas, às vezes, com a máquina. Por exemplo, você querer fazer uma receita com 30% de bagaço de cana novo, você não consegue, porque a máquina a compostadora não roda. Então tem assim, problemas físicos, químicos, biológicos, operacionais e financeiros. Mas a lógica é iniciar de 30:40:1, né? Ter uma condução do processo de forma tal que o tamanho da leira, a umidade, a aeração, a volatilização dos gases permita uma fermentação boa e você chegar no final do processo com algo de qualidade. Então, assim, para dar uma dica para o produtor de café, né? Não adianta você querer pôr mais do que 60% do peso seco de palha de café, não é, Luiz? Não adianta você querer pôr mais do que 60%. E o resto? O resto pode ser esterco, pode ser cama de frango, cama de vaca, de boi, pode ser torta de filtro, pode ser 3 materiais fica melhor do que 2, 4 fica melhor do que 3, porque você promove ali uma biodiversidade microbiana mais interessante, né? E a biodiversidade é a palavra-chave da natureza, né? Todos os sistemas pouco biodiversos são sistemas frágeis. E quanto mais biodiversos, mais estáveis e mais robustos eles são, né? É só mesmo na raça humana que a gente fica brigando um com o outro, porque quanto mais diferente a gente for, mais estável deveria ser uma civilização. Mais uma vez, a observação da natureza, né? E a gente que não sabe lidar ainda com o contraditório, né? E tanto que ele é importante até para enriquecimento. É verdade. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem fala assim, onde todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. É verdade. É importante a gente sempre ser provocado, né? Tem aquela frase, toda unanimidade é burra, né? Também. E eu tenho certeza, não vai existir um produtor aqui na face da terra que vai conseguir êxito lutando contra a natureza. Isso aí é fato. Porque se você não pegar a natureza para ser sua aliada, ou você aprender um pouquinho com a natureza, você não vai alcançar resultados. Você pode alcançar um ou outro, mas não vai ter estabilidade nesses resultados. Se estiver ganhando é porque não chegou no final da história. É verdade, é verdade. E a gente já eu queria que o Luiz compartilhasse, professor, o Fábio também, mas assim, quais... a gente falou já pincelou alguns benefícios aí da compostagem, mas
a gente citou a questão econômica, nessa menor dependência de insumos sintéticos ou dependente de empresas estrangeiras, né? Mas o Luiz, o Fábio, professor, o que a gente poderia citar, linkar aqui os benefícios da compostagem para a cafeicultura de maneira... Pensando na parte de produção. Outro livro, né? É isso que eu ia falar. O professor vai precisar de 2 livros no início, agora vai mais uns 4. Assim, a prática, né? Porque o professor tem assim, mais conhecimento sobre esse assunto. Mas assim, na prática, eu vivi os 2 lados. E a gente só conseguiu altas produtividades a partir do momento que a compostagem entrou porteira adentro. Aí nós conseguimos ter altas produtividades, café de qualidade, abaixamos os custos de produtividade, tivemos uma estabilidade, enfim, tudo que era, vamos falar entre aspas, lixo na fazenda, as palhas, esterco e tal, virou luxo, virou um material nobre. E hoje a gente vê queimar uma palha de café dói o coração, porque a gente sabe que ali o produtor está jogando seu lucro para virando fumaça, né? Enfim, a compostagem traz... Quanto mais você vai tendo conhecimento da parte biológica do solo, essa parte biota do solo, mais você vai se encantando e mais você vai vendo que, como eu disse no outro programa, você teria coragem de soltar uma bomba aqui no meio de São Sebastião do Paraíso, com o pessoal trabalhando, outros dormindo, você vem aqui e solta uma bomba aqui. Como estão fazendo lá em Israel? Se você pudesse enxergar os micro-organismos do solo, a biota do solo, você não teria coragem de jogar um adubo corrosivo, algum insumo, algum químico que fosse matar essa biota do solo, esses micro-organismos. É a mesma coisa você ter coragem de jogar uma bomba lá, você jogar esse produto químico no solo. E eu acho que se a gente enxergasse os micro-organismos a olho nu, você não teria coragem de pisar no solo. Então é um universo que o ser humano, quando passar a conhecer isso tudo, esse universo, ele vai respeitar um pouco mais a natureza. E isso vai trazer benefícios para ele. Ele vai alcançar altas produtividade, ele vai ter lucratividade e assim por diante. Tive um exemplo, Juninho, bastante interessante. Quando o produtor ainda, quando meus pais eram produtores de hortaliças, nós fazíamos composto, né, e aplicávamos, né, e depois de um período, né, do uso, a gente viu assim, um resultado bem interessante, Tony, em relação à descompactação do solo. Né? Então a gente cavocava e chegava até uma profundidade que anteriormente, né, ao não uso do composto, não conseguia. Né? Uma outra aspecto que a gente via também em relação ao odor do solo. Mudava completamente. Então era nítido nessa... Na prática, a gente vê isso, né? A descompactação e a qualidade, né, do solo que se transforma. Cheiro é diferente. E hoje o produtor fala assim, pô, então a compostagem vai resolver meu problema? É uma pizza e ela é uma parte da pizza, né? Então tem um conjunto de operações que vai te levar a grandes produtividades. Tem aí os mix, sementes, tem os produtos. Hoje, o biológico hoje já não é mais uma opção, já é uma obrigação aí na agricultura. Se a pessoa não usar o biológico, você vê que a resistência das pragas e doenças estão muito alta. Então, o biológico precisa estar aí para quebrar um pouco essa resistência, que são nós que provocamos isso tudo, né? Agora a gente tem que fazer esse caminho de volta. E os biológicos, a compostagem, os mix sementes, enfim, tudo que a gente colocar no solo para ter o solo vivo, nós vamos chegar mais próximo daquilo que nós deixamos lá atrás. Então é um caminho de encontro a tudo aquilo que nós destruímos. Eu acho que o Fábio e o Luiz falaram 2 coisas muito importantes. Uma é que o composto não é tudo. Claro que não. O composto ajuda no sistema, né? Vamos dizer, a coisa central nesse sistema é a vida do solo, como eu já disse, né? Os micro-organismos vivos que desempenham as diversas funções e que alimentam a planta. Quando você joga o composto, você está jogando, ao invés de você estar
colocando um soro na veia da planta, que seria o adubo hidrossolúvel, você está alimentando toda a vida do solo para que essa vida alimente a planta, né? Então é uma outra via. Então, por isso que também não adianta você só fazer uma compostagem e continuar jogando excessivamente herbicida, fungicida no seu solo. Ou, como eu já vi também, o sujeito faz o composto e depois põe o adubo cheio ainda, químico, por cima. Isso não é a melhor opção, não é. Mesmo que às vezes, tá barato. Não é o melhor. O melhor é você fazer a bioativação desse solo. O que é isso? É você, de um lado, é uma via de mão dupla. De um lado, você reduz o que está agredindo a vida do solo, que são manejos, doses ou insumos que estão prejudicando a vida. E, de outro lado, você coloca coisas que favorecem essa mesma vida, que é o caso da compostagem, né? Uma vez eu conversei com um grande pesquisador no café, e ele disse para mim assim, olha, quase tudo que eu experimento no café dá negativo. Eles falam assim, experimenta gesso no café, dá negativo. Experimenta pôr braquiária na rua do café, dá negativo. Quase tudo que eu experimento dá negativo. Por quê? Eu falei, isso eu sei te responder. Por quê? E eu sempre faço a comparação do automóvel, né? Você pega o seu automóvel, Juninho, e eu vou comprar um outro igualzinho e pôr do lado do seu. Faz sentido eu testar os dois? Não, porque eles são iguais, certo? Agora eu vou modificar o automóvel igualzinho o seu, eu vou tirar uma roda dele. Vou tirar uma roda dele, pôr uma roda do outro carro. E agora vamos testar os dois. Qual vai perder? É aquele que você descaracterizou o sistema já... vamos supor, o seu carro, ele é um sistema que vem sendo aperfeiçoado a cada ano. Ele é um modelo já harmonizado, as peças, né? Por isso que chama montadora. As peças, né? A embreagem, o freio, o motor, está tudo harmonizado. Então não adianta você tirar uma peça do sistema e testar contra ele mesmo. Então a pesquisa está fazendo isso. Eu falei, gente, vocês têm que começar a testar um sistema versus outro sistema. Então, o que nós queremos para a agricultura, para a produção de alimentos do mundo inteiro, não só do café? O que nós queremos é produzir alimentos cada vez mais saudáveis, que vão fazer bem para a população, não alimentos cheios de veneno, né? E também nós queremos regenerar os solos para que as futuras gerações possam também usar esse solo, que é a nossa fonte de vida. Nós não queremos sujar as águas também, ou intoxicar as águas com adubos salinizantes ou adubos que são, vamos dizer, agressivos, né? Muito solúveis. Então, nós temos que criar um modelo, e aí entra a inteligência humana também, criar um modelo que seja sustentável de fato e que regenere o solo. Muito bem. Então, vamos testar esse modelo versus o modelo convencional. E não tirar uma peça do convencional só e querer que funcione melhor. E aí, quais são as peças que harmonizam com esse modelo novo? E aí entra, junto com o composto, as rochas, as plantas de cobertura, né? As práticas não agressivas, não mexer no solo, os biológicos ao invés dos químicos, vamos dizer, hoje eu acho que se eu fosse plantar uma lavoura de café, a primeira coisa que eu ia fazer hoje, além de preparar o solo, seria um projeto arbóreo, olhando questão de quebra-vento, de ligeiro sombreamento, de aumento dos polinizadores, de abrigo para os inimigos naturais. Olha quanta coisa, né? Nossa. Hoje uma lavoura merece um projeto arbóreo. Não sei se seria só no entorno, se seria a cada tantas linhas uma faixa também, né? A doutora Madeleine Venzon, tem quantos anos que ela está já mostrando que isso é positivo, né? Então, eu acho que é importante frisar que a visão de só o composto vai resolver o problema também não vai. Mas é um bom começo. Uhum. Eu falo que essa união dessas práticas, né? Eu tive algumas fazendas do Cerrado do você vê nitidamente, né, a questão dos corredores, né, ecológicos, suprimindo a questão do bicho mineiro lá, né? E já aproveitando essas... o senhor já deu várias dicas aí para o produtor, mas a gente for pensar hoje no produtor que for
por exemplo, ingressar na compostagem, né? Ou seja, adotar a compostagem como atividade na sua propriedade. Que dica que o senhor daria para ele fazer, se é necessário fazer essa transição, se é necessário cautela, ou se ele pode fazer, e de que maneira técnica ele poderia fazer isso daí, com responsabilidade? Agora você colocou a bola na marca do pênalti para eu chutar, né? Então, é claro que eu vou indicar uma boa consultoria, né, que nem você nos acha em AgroLibertas. A gente tem 16 anos que faz isso, e eu afirmo que vale a pena ter uma consultoria. Se o produtor não tem condições de pagar uma consultoria, eu acho que ele pode procurar o pessoal da Emater, né? Amanhã mesmo eu vou estar dando aula para o pessoal da Emater, da Epamig. Então, procurar um técnico, procurar um agrônomo, que seja na sua cooperativa, e começar. Mais importante é você planejar uma transição. Ou seja, não é você fazer a compostagem, e a compostagem tem que ser bem feita. Se for mal feita, é melhor não fazer. Pode ser até perigosa para o café. É igual você fazer um vinho, fazer uma cerveja, depende de qualidade de processo, qualidade de matéria-prima. Sempre a palha nova é melhor que a palha velha, o esterco novo é melhor que o esterco velho, né? E na maioria dos casos não precisa colocar bactéria nenhuma. Na maioria dos casos, com essas matérias-primas você já resolve o problema, mas em alguns casos os inoculantes melhoram a qualidade. E aí você, depois do composto pronto, troca ideia com o seu consultor, ou se você não tiver consultor, com um agrônomo técnico que tenha lá perto, para poder fazer um cronograma de como vai ser a substituição do adubo que você compra. Não fazer de uma vez, né? Principalmente se for com silicato de potássio, ter um pouco de cuidado, que às vezes a velocidade, as rochas, na maioria das vezes, elas são insolúveis. Então, só que elas se tornam solúveis dentro do solo vivo com o tempo e a ação microbiana e das raízes. Então, você tem que adequar a velocidade com que a rocha vai sendo solubilizada com a marcha de absorção dos nutrientes por parte do café. Isso é fundamental. Por quê? Se você falar, essa rocha tem 10% de potássio, então eu tiro o cloreto e ponho ela. Não, cuidado. Se você, por exemplo, está com uma carga alta no pé, está com uma expectativa de colheita aí de 80 sacas por hectare, o potássio está baixo na análise de solo, você confia ali naquela rocha naquele momento, vai dar pau. Posso uma introduçãozinha aí? A gente vem fazendo um trabalhinho com pó de rocha, lá do pessoal de Poços de Caldas, já há uns 2, 3 anos. Esse ano foi um ano de alta da gente, a produtividade. E eu posso falar que nós usamos uns 30%, vamos falar do cloreto, que é a fonte que mais se usa aí de potássio aí na cafeicultura. Usamos 30%. E o restante a gente já vem fazer um trabalhinho com esse pó de rocha aí lá de Poços de Caldas. E a nossa média de bebida esse ano, porque foi tudo bebida, secador por secador, 83 pontos. Olha só. Então, assim, tem todo um trabalho, tem tudo, mas eu falo assim, quando você acredita e vai fazendo essa transição, como o senhor falou, com responsabilidade, passo a passo, os resultados vão surpreendendo a gente. Bom, e outra coisa importante que eu esqueci de falar, para o pequeno produtor, principalmente, aquele que não tem como pagar uma consultoria, a compostagem tem que ser cheirosa. Se estiver fedendo, tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, quando está cheirando amônia, a relação carbono-nitrogênio está baixa. Ele tem que pôr mais palha de café, porque cheirar amônia significa que está perdendo nitrogênio, né? Quando está com odor de enxofre, um cheiro ruim de ovo podre, vamos dizer assim, significa... E às vezes, junto com isso, você vê que a massa ficou preta, né? Igual esse microfone aqui. Então é porque está tendo uma fermentação anaeróbica. Às vezes por excesso de água, às vezes porque a pilha ficou muito alta.
né? Ou porque está fazendo na época errada, na época da chuva. Então, esse cheiro de enxofre e esse cheiro de amônia, eles são características de uma compostagem mal feita. A compostagem tem que ser cheirosa, ela tem que dar um cheiro bom, ainda mais com palha de café, né? E se tiver também larva de mosca, urubu voando, chorume por baixo, está tudo errado. A compostagem boa, ela é cheirosa, ela não dá larva de mosca, porque está na temperatura adequada, não chama urubu, né? Exatamente. E você pode passear no meio dela ali que você não vai chegar fedendo em casa, né? O Luiz chama lá de fábrica de adubo, né, Luiz? Lá a nossa fábrica. E assim, é um universo maravilhoso, cara. Pegando um gancho aqui, colocando os biológicos, mesmo a questão da microbiota, né, do solo, a gente pega um ambiente, né, por exemplo, onde a gente pode deixar de usar uma fonte como cloreto de potássio, né, lembrando que cloreto é cloro. Cloro é um agente sanitizante, a gente usa para limpar o chão. Então, assim como causa, né, a gente usa como sanitizante aqui, no solo também vai causar malefícios, né, causa malefícios. Sim. Então, você imagina um ambiente como esse, a gente consegue substituir essa fonte de potássio por pó de rocha, por exemplo, né? Introduzindo os biológicos, o solo até mesmo que se aplica em folha, né? Você vai ter uma persistência, porque o ambiente vai propiciar uma persistência maior e uma modificação melhor, né? Uma sobrevivência melhor dos micro-organismos. Exatamente. A própria uma bovéria também, que é aplicada agora nesses momentos, né, para a broca do café, né? A funcionalidade nesses ambientes, né? Onde está mais agradável, né? A funcionalidade e eficácia também aumenta. Ô Juninho, só complementando o professor aqui, a pessoa que vai começar, sempre falo isso em todos os lugares que a gente é perguntada, primeiro passo é esse, ter um consultor, pessoa que saiba fazer, que saiba te orientar a fazer esse composto bem feito. E o segundo passo é o produtor ter na mente que quer aquilo, e ter persistência, uma disciplina para fazer o composto e acreditar nele. Aí a chave do sucesso é esse. Eu acho que é uma pergunta para todo mundo aqui que vale a pena, né? Qual que seria aí o futuro da cafeicultura? O que vocês... Acho que eu já fiz essa pergunta para o Luiz, para o Fábio, que já esteve aqui. Então, professor, para onde que nós estamos caminhando? Essa cafeicultura, já falando da agricultura de maneira geral, mas a cafeicultura... Sim, então depende onde que está esse futuro seu aí, né? Se é 5 anos, se é 50 ou 500, né? Mas assim, de uma maneira geral, uma coisa eu já falei, e vou falar de novo. Eu acho que quem for plantar café hoje, fazer um projeto arbóreo, né? As árvores, como que elas vão compor a bordadura, os espaços vazios, a cada 12 linhas de café, uma linha de quais árvores, né, com quais objetivos. Basta você ir na sua lavoura agora e olhar o lado da tarde e o lado da manhã, você vai ver a escaldadura das folhas lá. Então, não sei, parece que tem algum problema com a camada de ozônio. Não acho que seja só calor, não. Acho que a intensidade da radiação do sol está diferente. Então, volta àquela discussão sobre um ligeiro sombreamento no café, além da diversidade. Então, eu tenho convicção de que o futuro do café vai passar por um projeto de arborização também do entorno ali. Beleza. Luiz? Falando em arborização, o quebra-vento, você vê o tanto que ele é importante, que lá na fazenda nós já usamos isso há um bom tempo. E tem uma linha de eucalipto lá, deve ter 1 quilômetro mais ou menos. E nesse quilômetro tem 50 metros que não tem, por causa de um carreador lá, enfim. Aí você vê na seca que tá verdinho, chega aqui 50 metros, tá seco. Então o vento... Tira a água da folha. Muito mais do que... Então é super importante a arborização e... Tem mais outra coisa sobre o futuro, dá tempo de falar? Que é importante, xícara de café. Quem está bebendo esse café... Eu tenho uma filha mais nova que ela está fazendo mestrado lá na Europa. E aí ela foi numa loja de café que tinha cafés brasileiros. Foi com uma colega dela que é francesa. E aí a colega estava escolhendo um café para comprar, a francesa. Ela falou, tem café do Brasil aqui, lá da sua terra.
Aí tinha café da Alta Mogiana, tinha café do Sul de Minas, café do Triângulo, tudo lá. Ela pegou um saco de café lá e falou assim, eu queria saber como que esse café foi feito. Aí ela disse, a minha filha, como assim? Isso que eu estou dizendo é real. Eu quero saber se degradar o solo, as águas, se as pessoas são respeitadas, se tem muito agrotóxico aqui dentro desse saquinho aqui. Eu quero saber como que esse café especial, né? Como que esse café foi produzido. Então, isso também é um futuro que não tem jeito de separar do café. As pessoas bebem o café especial, aquilo é uma experiência. Porque se não fosse experiência, você não precisava beber o especial. E essa experiência, ela não é só sensorial. Ela é quase uma experiência da alma também. Né? Você está bebendo café e aquilo é uma experiência mais holística para você do que só o sabor do café. Então, essa história de como o café foi produzido, se as pessoas, se o meio ambiente foi respeitado, eu acho que isso também faz parte do futuro da cafeicultura do mundo. Não sei se vocês concordam comigo. Eu vi uma frase um dia visitando alguns produtores e repeti ela naquele programa, falei naquele programa que a gente teve aqui presente. Isso serve tanto para café e tantas outras culturas, que a gente não precisa produzir o melhor café do mundo, mas nós precisamos produzir o melhor café para o mundo. Isso serve para as outras culturas também, porque quem tem o dinheiro vai escolher se quer comprar qual, um alimento saudável ou um alimento não saudável. Então, né? É isso aí. Fábio, suas considerações, senhor Fábio, um abraço para a turma lá da Solatos. Manda tá? sim, o tempo Joninho. voou, a gente estourou o tempo. Eu estava comentando com o Toninho que realmente o negócio aqui vai rápido. E já fica o convite pro professor Vinho, com o Augusto também, para a gente continuar esse bate-papo ainda sobre compostagem, agricultura regenerativa, agroecologia, falar sobre boas práticas, que o propósito é esse aqui, né, Fábio? Isso aí. Novamente agradecer, né? É um prazer imenso estar aqui novamente, agora, né, com esses professores aqui da prática, teoria, né? Do Toninho, acho que uma coisa, né, que novamente chama atenção, né, quando eu conheci, eu participei de uma reunião lá no Libertas, em Uberaba, a primeira reunião que eu participei, e o Toninho abriu a reunião, né, com o time, falando de propósito, né, e dessa convergência de propósito, né, não é só a questão profissional, mas aliando o pessoal, isso me marcou bastante, né, e você vê que essa construção de time, né, eu vejo que eles não te veem como um chefe, né, veem como um líder, porque carrega eles num propósito que eles compartilham também, né? Então, essa é a minha admiração que eu tenho muito, né, que estou aprendendo aqui com você, Toninho. Acho que todos nós aqui estamos juntos, né? Isso. Seu Luiz da Cascata. Obrigado, isso aí. Gente, é engraçado, né? Tem pessoas que a gente encontra na vida e você fala assim, nossa, isso aqui com certeza tem... são as afinidades, né? E são encontros que a gente falou de propósito, de nada, são encontros aí de alma, né? Com a mesma energia, a mesma pegada, né? É isso aí, senhor Luiz. A gente que agradece, né? Obrigado por me colocar aqui na presença de pessoas tão sábias aqui, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. A gente que agradece. Muito obrigado, professor Toninho, Fábio, a você que convidou a gente que agradece. Beleza. Professor, Deus te pague, obrigado de coração. Amém. Amém. Tá pago já. A gente só tem a agradecer, a gente é admirador, né? Eu sou tão admirador que eu trouxe até o meu livro aqui, professor, assinar. Sou a natureza, quero falar com você. Tá surradinho já, acho que você leu ele. Li. E é engraçado eu lendo o livro que a gente vai tendo essas conexões assim, que eu falei assim, nossa, fez a conexão com a agricultura, com as questões de espiritualidade, filosofia. E ali eu vi gostei demais, no último que o Luiz esteve aqui, né? No primeiro, né? Episódio que ele teve aqui, a gente falou sobre... a gente fala muitas questões de parte técnicas, né? E tem um princípio lá,
que eu até tinha notado aqui, que é o princípio da não científico. É o último. É o último. E eu falo que nós, apesar das variáveis, das questões mensuráveis, né, mais humanas, existe a questão de energia, né, de propósito de vida e tudo mais. Então é só para agradecer que são pessoas que nem vocês aqui, que a gente ser acompanhado no mundo aí, né, de pensamentos similares e da mesma convergência, dessa sinergia aí, em busca da sustentabilidade na cafeicultura. Então, obrigado de coração. Obrigado você, Júnior. E para a gente encerrar, aqui a gente é uma maneira da gente, na verdade, agradecer e lembrar das pessoas que nos ajudaram a nos construir, né, as questões de ordem profissional, moral. E eu faço a última pergunta para o entrevistado, que professor Antônio, se eu tivesse hoje a oportunidade de tomar um café com alguém que está entre nós, alguém que já se foi, quem que seria essa pessoa e por quê? Então, se a gente for falar de café, porque eu não vim do café, né? Eu não sou especialista em café, sou especialista em solo. A pessoa que eu mais aprendi na cafeicultura foi com o José Mário Jorge, que é um consultor de café, que foi muitos anos da Fazenda Cascata, e que aqui da Alta Mogiana, né? Então, a pessoa que eu mais aprendi de café foi com o Zé Mário Jorge. Aprendi com outros também, mas com ele foi mais. Foi muitos anos andando junto à lavoura e, na minha opinião, ele não gosta que fala, mas eu vou falar. Eu acho que ele é o melhor consultor de café do Brasil até hoje. Deve estar beirando uns 70 já, né? Ele é um conhecedor. Precisa trazer ele aqui, viu? Nós vamos arrastar ele para cá para você conhecer ele de perto. Beleza. Não, já tá convidado já. Beleza. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Bom retorno para vocês. Obrigado por ter deslocado de Ribeirão, do Altinópolis, lá da Uberaba, né? Obrigado de coração aí. Obrigado a você. E para você que está nos assistindo, obrigado de coração. O programa foi fantástico. Aqui no Agro Cafecast, assim, a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até o próximo episódio. Valeu. Nossa história começa em 2001 e desde o início, nosso principal objetivo sempre foi maximizar a rentabilidade da atividade de produção agrícola através da distribuição e do posicionamento de insumos agrícolas no campo. Estamos localizados em Franca e São Sebastião do Paraíso e atendemos 22 municípios, sempre pautados pelos nossos valores. Nossos valores são conhecimento, agilidade e transparência. Conhecimento porque a gente acredita que uma equipe capacitada consegue atender da melhor maneira possível os nossos agricultores, os nossos clientes. Uma empresa transparente, a gente acredita que a gente tem que trazer informação, levar a tecnologia da maneira mais adequada para o nosso agricultor. E agilidade, né? A gente precisa trazer o insumo de maneira ágil,
sendo que o agricultor consiga dedicar o tempo dele para realmente produzir. Nossa equipe é composta por profissionais qualificados, com um time unido que busca sempre a satisfação do cliente. A gente aqui da Casa do Café, nós consultores de campo, a gente dá todo o suporte ao produtor rural, desde as avaliações do dia a dia das lavouras, as recomendações, fazendo aí também as pós-venda, né, acompanhando o que foi feito nas lavouras, para que o produtor rural consiga ter alta produtividade. Atuo na região aqui de São Sebastião do Paraíso, ao lado dos produtores, sempre posicionando na hora certa, no momento certo, produtos fitossanitários, adubação foliar e fertilizante, sempre visando uma melhor produtividade. Nós estamos em constante evolução para sempre levar aos nossos produtores os melhores insumos agrícolas para que eles consigam buscar sempre as melhores produtividades. As indústrias que nos fornecem são renomadas, sendo que nossa seleção de portfólio visa sempre facilitar o dia a dia do agricultor. Nossa competitividade é fortalecida por sermos franqueados da Agroplan, sempre trazendo os melhores insumos para nossos produtores. Casa do Café. Há mais de 20 anos desenvolvendo um trabalho com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas.